luz infinita, fonte criadora de toda a existência. Eu me abro à tua presença com reverência e coração sereno. Que tua energia envolva este momento, guiando o meu eu superior, trazendo clareza e discernimento a tudo que se apresenta. Ajude-me a compreender o que verdadeiramente ressoa em minha alma e que distingue o que não me pertence. Que a sabedoria flua suavemente como um rio iluminado, e que cada carta, cada mensagem revele o caminho da verdade e do autoconhecimento. Que eu receba a tua luz com humildade e confiança, para que minha mente se eleve e meu coração se fortaleça. Que assim seja. Bem-vindos, caminhantes, ao nosso canal. Esta é uma leitura coletiva e atemporal. Receba aquilo que toca a sua vida e deixe aquilo que não se aplica, que o universo traga clareza, inspiração e ilumine o seu caminho. Vamos começar? Então, o mandala que a gente tirou caiu foi o mandala 29. O mandala e a caixa astrológica, elas contêm frases, né, para a gente poder estar aí falando e entrando dentro da energia a ser trabalhada. O mandala 29, né, ele é o caminho que significa o sucesso. Ele estabelece o plano material com a essência da luz mais refinada. Ativa a formação do corpo humano e a estrutura do coração. Com essa base, as boas qualidades da alma podem ser expressas na matéria. Ele produz felicidade, né, e apreciação da realidade daquilo que se tem. As seguintes informações sobre esse mandala, né? Você pode estar aí atento aí, porque pode chegar uma fase de sucesso e de dinheiro. Traz uma boa associação matrimonial e de negócios. Fala aí que também você pode receber apoio e ajuda de amigos. E alerta para você ter mais atenção sobre a pele, né? O coração fala para você tomar luz solar e cuidar da sua imagem, né? Cuidar bem de você, né? Da sua aparência, da forma com que você, né, se veste, né? Se maquia, ou a forma com que você, né, a imagem que as pessoas têm. Então, vamos cuidar da sua própria imagem. A meditação desse mandala, ele pode ser feito da seguinte forma: você pode falar uma vez a frase ou quantas vezes você, né, quiser ativar esse mandala. Eu vou botar assim mais pertinho da câmera para vocês poderem apreciar o mandala. Não sei se dá para ver. Meditar nele, né, você apreciar sua cor, que textura esse mandala tem, o que ele te lembra, o que você associa a ele, refletir ali o que, né, ele faz você sentir quando você olha para ele, analisar cada detalhezinho. Isso é uma forma de meditação. A frase a ser falada, vou falar aqui para vocês: inteligência corpórea, reino da vitória. Tua realidade é o meu resultado, ele é inigualável. Principatos e almas de fogo, vossa ajuda eu invoco. Vocês podem repetir, né, essa frase quantas vezes sentir necessário, toda vez que você quiser ativar esse mandala na sua vida. A carta astrológica que saiu foi a carta 14, o meio do céu, a maturidade. Eu vou ler também para vocês a frase afirmativa dela. Você pode fazer da mesma forma com que se faz o mandala. Eu deixo para trás condições limitantes adentro de uma ampla e variedade gama de oportunidades. Essa carta ela fala sobre a nossa jornada de maturidade. Cada pessoa tem um momento único de amadurecimento, tá? Que é marcado por transições que às vezes depende das demais pessoas ou de posicionamentos, né, que você coloca a si mesmo. A maturidade é um processo contínuo e para nós que estamos recebendo esse mandala, fala também, né, de uma estabilidade financeira no emprego, a estabilidade nas nossas relações. Fala também da necessidade, né,
não só do processo de amadurecer que a gente passa, mas da necessidade de amadurecer em diversas áreas da nossa vida. A energia é o mundo, é a carta do sucesso, né? De realizações. O tarô, aqui caiu a carta do Cavaleiro de Espadas, 6 de Paus, a Torre e a Morte. O Cavaleiro de Paus é uma pessoa que está ali naquele processo, no meio do amadurecimento, né? Tem o Valete, que é praticamente imaturo, uma pessoa, né, que está ali na adolescência, digamos assim, e o Cavaleiro já é uma pessoa mais jovem, né, mais vívido, né? Tem uma energia mais como se fala? É tipo uma energia mais jovial, né? Aquela pessoa que já está no auge, né, da sua capacidade. E fala que Seis de Paus fala de muita luta, né? De coragem, uma pessoa que enfrentou muita coisa. Foi um processo muito difícil, massacrante, contínuo, mas que, enfim, né, tem a sua vitória ali, todo marcado, cheio de cicatrizes, mas vitorioso. A Torre, ela fala sobre a quebra, né? A quebra dos padrões, a quebra, a destruição, né, de tudo aquilo que a gente às vezes acha que é o certo, que é o correto, conceitos, preconceitos, padrões de crença. Fala de tudo isso sendo quebrado e destruído, né? Que chega um momento na nossa vida que a própria vida, né? Alguns falam em Deus, maturidade, seja o que for, influenciando aí nesse processo, né? Para quebrar essas estruturas que não nos servem mais, que precisam realmente morrer para poder algo novo nascer, né? Às vezes até a nossa estrutura que a gente fundamenta tanto, ela não serve mais em algum momento da nossa vida, a gente tem que quebrar os alicerces e recomeçar. E aqui fala justamente sobre tudo isso, né? Sobre essa maturidade. Às vezes maturidade forçada ao longo das dificuldades que a gente tem na vida, né? Das dores que a gente sentiu, acabou que às vezes força a gente a amadurecer, a gente crescer. E às vezes até isso é preciso, esses aprendizados é preciso ser destruídos, né? Por exemplo, você passa uma vida toda aprendendo que uma relação tem que ser assim, assado. Aí, de repente, você vê que não necessariamente, talvez era assim, assado com aquela pessoa passada, mas a pessoa agora, futura, né, presente, ela não precisa ser dessa forma, né? Quebrar as estruturas, aquelas crenças, aqui coisas que a gente não precisa carregar mais. Aqui está falando muito isso, uma pessoa que sofreu muito, amadureceu e, enfim, está pronta aí para receber, né, os benefícios dessa maturidade. E que esse momento de dor, de desespero que talvez você ainda esteja passando, até porque isso aqui é uma leitura coletiva, a pessoa já pode ter passado por isso, está passando por esse processo de quebra, ou às vezes está passando por esse processo de dor, né? Esse processo de dor nada mais é um amadurecimento. A gente amadurece através da dor também. É muito mais da dor do que, né, das coisas boas. Poderia ser diferente, mas infelizmente a maioria de nós a gente precisa sofrer para poder aprender. E nem sempre o que a gente aprende também ele é carimbado, né? Firmado. Às vezes precisa de um processo aí de entender que algumas coisas, nada, às vezes não é estável, né? A vida é muito volátil. Uma coisa que serve para agora, às vezes não vai servir para depois, às vezes o que eu pensei que era não é mais, serviu naquele momento, mas agora não serve mais. E a gente precisa ter uma maturidade para distinguir, né? Qual é que é o momento, o que precisa, qual crença que a gente precisa ter naquele momento para aquilo funcionar. Aqui fala de também uma aliança nova,
Vem mudanças aí, uma quebra de ilusões, de desejos, de pensamentos. Acho que justamente por ter esse processo de amadurecimento, talvez aquilo que você sonhou para você, você entenda que precisa ser mudado, né? Que aí, talvez você chegue num momento da sua vida que você vê, caraca, eu viajei demais nesses planos. Eu vou contar uma coisa minha. Quando eu era criança, eu sempre quis ser muito mãe, né? Adorava. E achava assim, eu era uma criança pequena, que andava de boneca na rua, e se alguém brincasse comigo falando que aquilo ali era minha filha, eu achava que a pessoa estava falando a verdade. E eu falava pra minha tia que eu queria ter filho com 15 anos, porque eu achava que 15 anos era uma idade adulta. E eu falava, tia, eu vou ter filho sim com 15 anos, 15 anos eu vou ter filho. Não sabia nem o que era isso, meu Deus. Aí, quando eu cheguei nos 15 anos, minha tia me perguntou, e aí, Jaqueline, você acha que é o momento de você ter filhos? Tia, eu acho que não. Quando eu cheguei aos 15 anos, eu não tenho condição de ser mãe agora, não. Tem muita coisa que eu quero na vida. Se eu fosse ser mãe agora, né? Eu não vou fazer muitas coisas, vou ter que parar de estudar, vou ter que trabalhar, eu mal consigo emprego. Como é que eu vou sustentar uma criança? Não é bem assim, não é bem como eu achei que seria. E desisti, né, dessa história de ser mãe aos 15. Porque eu entendi que 15 anos era, né, não era a idade apropriada para isso. Mas isso faz parte, né, da vida. Você, às vezes, quando chega a uma certa situação ou um momento da sua vida, você vê que, às vezes, aquilo que você sonhou e desejou não serve, né? Talvez você se iludiu e vai ter uma mudança aí, né, nessa quebra de crenças. Então, aqui fala de uma união. Essa união, ela pode vir, né? Essa carta aqui, ela fala de uma aliança, né? Uma aliança pode vir através de um contrato que vai ser posta aí, né, no seu caminho pelo ser superior, né? Pelo plano superior, por Deus. E vem trazendo aí muitas mudanças, né? Uma mudança muito grande. Tanto tem a carta aqui de trás, carta da viagem, a carta da morte, caiu umas 2 vezes, né? A morte, ela fala justamente sobre isso, sobre algo morrer para algo nascer. E vai trazer ali muitos sentimentos para você, talvez até com medo, né, da mudança do novo, mas não tema. Tem medo, vai assim mesmo, aceite, né? Aprenda a receber as coisas boas que tem para você. Pelo que eu entendi, vai ser uma aliança que vai ser muito boa, vai trazer muitos sentimentos bons, tá? É uma coisa nova, vem para você, né? Também vem um entendimento. Pode ser também aqui que através de uma viagem, né? De uma mudança de lugar, ou uma viagem para um lugar distante, você perceba, né? Perceba e queira algo novo para você. Perceba que é merecedor de algo mais e que algumas crenças, né, não sirvam mais para você através dessa viagem, né? E vai vir aí uma união que vai trazer essa união, se ela for financeira, vai ser vai ser muito consolidado, vai vir um contrato, algo muito, né, certinho, né, para trazer realmente esse sucesso que você tanto almeja, que está aqui, né, no nosso mandala. Se for um relacionamento, vai ser um relacionamento também que vai dar casamento, tá? E vai ser muito bom, tá? E é algo que está aí já sacramentado no seu destino. Já está ali, já na porta para você receber, né? Esse processo também aqui, que ele fala muito desse mandala em si, ele fala sobre isso, sobre você materializar, né, aquilo que Deus aí está pondo no seu caminho. Eu não sei se você acredita em Deus, ou se acredita, né, que existe uma força maior que rege aí o nosso universo, que rege a nossa, né,
e rege as nossas escolhas na nossa vida, seu eu superior, né? Se você acredita lá que, né, você é capaz de materializar tudo aquilo que está no plano espiritual, e você tá nesse momento aí de pegar aquilo que está no plano material já separadinho para você, está tá na portinha para você materializar. E isso vem até justamente porque você teve esse processo de maturidade. Você amadureceu, né? Passou por umas boas, sofreu bastante, deixou, né, muitas marcas em você. E até essas marcas, se forem marcas que te bloquearam, né, que te trouxeram traumas, ela estava ali para ser quebrada e precisa ser quebrada para você alcançar, né? Porque só quando você quebra esses padrões de crença, quebra esses traumas ou qualquer coisa que te limite, quando você quebra tudo isso, todas essas crenças, você está pronto para receber algo novo, né? Até porque você se permite, se deixa aberto para que coisas novas cheguem e não levando, né, as suas experiências assim tão ao fundo, tão ao pé da letra. A gente tira a maturidade, tira o aprendizado das coisas, mas não quer dizer que aquela situação sempre vai ter mesmo resultado. Às vezes os resultados são diferentes. Às vezes é a mesma coisa com resultados diferentes. E quando você se livra dos traumas, você entende que aquela pode não ser, né, ter o mesmo resultado que teve antes. Você se permite olhar, né, e analisar com mais cautela, é claro que você não vai sair se abrindo, né, aceitando tudo assim, você vai ser um pouco mais cauteloso, vai ser um pouco mais, né, precavido para que as situações ruins não aconteçam, mas vai permitir né, que chegue perto para você poder ver. Se for para repetir, a gente diz não. Se for para ser diferente, resultados diferentes com né, com uma mesma situação, a gente se abre aí para esses resultados diferentes. Seja o que for, que nós tenhamos, né, essa percepção, essa maturidade para perceber isso. Que nós possamos aí materializar todas as bênçãos, todas as coisas boas que estão aí para a gente, bem acessível, né? Que Deus nos deu, que está disponível para a gente. Nós somos merecedores de todas as dádivas e bênçãos divinas, que cada um de nós, né, estejamos receptivos a isso e prontos para materializar. Então é isso, caminhantes. Que você tenha, né, nesses 30 dias aí, todo o sucesso, toda a materialização das coisas boas, né, que já estão aí pra gente. Beijo, beijo no coração. Siga nosso canal, comente, compartilhe. Até a próxima.